pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Med Saúde em Foco. Eu sou Marco Aurélio Melo, médico de família e comunidade, professor universitário, e nessa semana vamos iniciar uma série de vídeos sobre as canetas emagrecedoras. Serão 3 episódios e um 4º episódio especial sobre perguntas e respostas que vocês possam enviar para o nosso canal. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Med Saúde em Foco. Você acredita que um pequeno lagarto venenoso ajudou a criar um dos medicamentos mais importantes da medicina moderna? Parece difícil de acreditar, mas essa é uma história real. Durante muitos anos, cientistas procuraram novas formas de tratar a diabetes e a obesidade. E a resposta surgiu onde ninguém imaginava, na saliva de um lagarto que vive nos desertos dos Estados Unidos e do México. Hoje, você vai descobrir como uma observação da natureza revolucionou a medicina e deu origem às modernas canetas emagrecedoras. Antes de entendermos essa descoberta, preciso fazer uma pergunta. Você conhece alguém que tenha diabetes, pressão alta ou excesso de peso? Provavelmente sim. Talvez você mesmo conviva com alguma dessas condições. Essas doenças costumam andar juntas. Quando isso acontece, chamamos esse conjunto de alterações de síndrome metabólica. Imagine uma fileira de peças de dominó. Quando a primeira cai, as outras também começam a cair. Primeiro, aparece o excesso de gordura abdominal. Depois aumenta a resistência à insulina do pâncreas. Em seguida surgem alterações do açúcar do sangue, do colesterol e da pressão arterial. Se nada for feito, cresce também o risco de infarto, de isquemia no cérebro e doença nos rins, e outras complicações mais graves ainda. E foi justamente para tentar interromper esse efeito dominó que os cientistas começaram a procurar novos medicamentos. Agora pense comigo, como o nosso organismo sabe que já está satisfeito depois de uma refeição? Será que existe algum botão que desliga a fome? Na verdade, existe um sistema de comunicação extremamente inteligente. Sempre que nos alimentamos, o intestino libera um hormônio chamado GLP-1. O nome parece complicado, mas sua função é muito simples. Imagine que ele seja um mensageiro. Ele avisa ao cérebro que já recebemos alimento suficiente. Ao mesmo tempo, estimula o pâncreas a produzir insulina apenas quando ela é necessária e também faz o estômago trabalhar mais devagar. Com isso, o alimento permanece mais tempo no estômago e a sensação de saciedade dura muito mais. É um mecanismo natural criado pelo nosso próprio organismo. Mas existia um grande problema. O GLP-1 desaparece da circulação sanguínea poucos minutos depois de ser produzido. Isso dificultava muito o seu uso como medicamento. Foi então que os pesquisadores voltaram sua atenção para um animal muito curioso, chamado de monstro de Gila. Esse lagarto consegue permanecer muito tempo sem se alimentar. Quando encontra comida, faz refeições enormes, mas mantém um excelente controle do açúcar do seu sangue. Os cientistas perguntaram: como isso é possível? Ao estudar a sua saliva, descobriram uma substância química muito parecida com o GLP-1 humano. Ela recebeu o nome de Exendina 4. A grande vantagem era permanecer ativa por muito mais tempo. Naquele momento, a ciência encontrou exatamente o que procurava. A descoberta da Exendina 4 abriu uma nova era para a medicina. Os pesquisadores utilizaram essa molécula como modelo para desenvolver a exenatida, o primeiro análogo do GLP-1 aprovado para uso clínico em humanos. Então, pela primeira vez, foi possível controlar melhor o açúcar do sangue, reduzir o apetite e ajudar pacientes a perder peso, utilizando um mecanismo inspirado na própria natureza. Era o início de uma verdadeira revolução no tratamento do diabetes e da obesidade. Depois da exenatida, vieram medicamentos ainda mais modernos. A liraglutida, conhecida como Saxenda, a semaglutida, conhecida como Ozempic, e a tirzepatida, famosa pelo nome Mounjaro. Imagine a evolução desses medicamentos como se fosse a evolução dos telefones celulares. Todos fazem ligações, mas a cada nova geração ocorrem melhorias importantes. Com esses medicamentos aconteceu a mesma coisa.
Eles passaram a controlar melhor o açúcar no sangue, a promover maior perda de peso e a oferecer benefícios cada vez maiores para a saúde cardiovascular e metabólica. E esse avanço ainda não terminou. Uma das medicações que mais chama atenção atualmente é a retatrutida. Os estudos mostram resultados muito animadores. Mas existe um detalhe muito importante. Ela ainda está sendo estudada, por isso não deve ser utilizada fora dos regulamentos já aprovados no mundo todo. Infelizmente, já existem produtos clandestinos da retatrutida sendo vendidas pela internet. Além de ilegais, eles podem representar um sério risco para a saúde. Quando falamos em ciência, entusiasmo e responsabilidade precisam caminhar juntos. Talvez agora você esteja pensando: essas canetas são indicadas para qualquer pessoa? A resposta é não. Como qualquer tratamento médico, elas precisam de avaliação individual. Cada paciente apresenta necessidades diferentes. Além disso, nenhum medicamento substitui hábitos saudáveis. Uma alimentação equilibrada, atividade física, sono adequado e acompanhamento profissional continuam sendo fundamentais. As chamadas canetas emagrecedoras são ferramentas extremamente importantes, mas funcionam muito melhor quando fazem parte de um tratamento completo, adequado e individualizado. Hoje vimos como uma simples observação da natureza mudou a história da medicina. Conhecemos o GLP-1, entendemos o papel do monstro de Gila e descobrimos como surgiram as modernas canetas emagrecedoras. Mas essa história está apenas começando. No próximo episódio de nossa série, vamos entender como essas medicações conseguem diminuir a fome, aumentar a saciedade e ajudar bilhões de pessoas no tratamento da obesidade e do diabetes. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal Med Saúde em Foco e acompanhe os próximos episódios. E o principal, não perca o foco e cuide muito bem de sua saúde.